Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui na descrição do vídeo você encontra algumas livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, como vai? Bem, minha querida. Comecei a ver seus vídeos e já estou amando. Muito obrigado. Estou passando por uma situação complicada. Namorei um rapaz durante 2 anos. Foi ótimo. Ele era um cavalheiro, fazia de tudo para me ver feliz. Me ajudava, era um grande companheiro e eu sempre tive problemas de ciúmes e baixa autoestima. Aliás, tá vendo? Uma coisa geralmente vem conectada à outra. É um combo, né? Você vê? É o lanche, a batata e a bebida. Então, às vezes, uma baixa autoestima que pode... essa baixa autoestima, por isso que o combo é o lanche, a batata e a bebida. Essa baixa autoestima, por sua vez, ela gera insegurança ou... A insegurança pode ter gerado a baixa autoestima e, por sua vez, os ciúmes, né? Então é um causando o outro, um trazendo o outro como consequência. Brigávamos por isso, tivemos 2 brigas feias por causa da prima dele e de uma menina do trabalho dele por ciúmes meu. Fazia joguinhos de poder e ele tinha sempre que provar que me amava. Tá. Né? Ou seja, você está vendo como aí tá? Você está vendo? Baixa autoestima, olha a insegurança. Eu preciso que o outro prove que ele me ame. Então eu faço aqueles joguinhos de poder, você não pode isso, não pode aquilo, porque se você falar com ela, porque isso, porque aquilo, né? E aí ele tem que ficar provando o quanto ele gosta de mim, o quanto ele me ama, o quanto ele me quer, e a prova que ele me ama é que ele, portanto, para de falar com a própria prima. Porque, olha lá, a insegurança. Insegurança você não tinha citado aqui, mas você está vendo como tá a insegurança? Ela vem atrelada a essa baixa autoestima, que depois então vem e traz os ciúmes por tabela. Enfim, só enxerguei isso depois de 1 ano e meio de namoro. Enxerguei o quanto errei, fui atrás de ajuda, comecei terapia, ótimo. Homeopatia e comecei a enxergar muitos defeitos. Foi difícil e meu namoro já estava abalado. Ele estava cansado, eu percebia, mas achava que tinha conserto, mas não teve. Quando completamos 2 anos de namoro, ele terminou. Foi viajar com o pessoal do trabalho, inclusive com a menina que eu tive ciúmes. Quando ele voltou da viagem, descobri que ele usava droga, que eu nunca soube e nunca desconfiei. Descobri algumas saídas escondidas dele. Enfim, foram muitas brigas, muito choro, depois voltamos, mas nada voltou a ser o que era. Ele mudou muito e me culpa por essa mudança. Disse que foi um namoro perfeito e realmente foi, mas que cansou. Voltamos e terminamos umas 4 ou 5 vezes durante esse último ano. Estou muito mal, me culpo demais. Sinto falta do namorado que tive. Sei que a maior responsabilidade por ter destruído o namoro é minha. Tento. Às vezes ele fala que gosta de mim e sente falta, mas a maioria das vezes ele implora para eu deixar ele em paz e que eu destruí a vida dele. Ele diz que me odeia e me xinga. E eu não consigo me conformar, me culpo, sinto falta do que a gente era. O que eu posso fazer? A situação tem conserto? O que faço para me livrar da culpa? Será que ele ainda me ama, mas não me aguenta mais? Estou mal e depressiva, não sei o que fazer. Ele já me bloqueou no Facebook, me bloqueia e desbloqueia no WhatsApp. Eu não sei se ele me ama ou não, se ele quer ou não. Ao mesmo tempo não quero fazer mal a ele, mas também não queria que ele me esquecesse e me deixasse. Eu me arrependi pelos meus erros e implorei perdão dele, mas no fundo ele não consegue passar por cima, disse que sofreu muito. Mas eu também sofri, ele mentiu, já xingou, me magoou demais. O que eu faço?
Bom, minha querida, olha, tem várias perguntas que você fez aqui, né? É uma situação em que você tá vendo, gente? Por isso que que bom que você foi procurar ajuda, mas às vezes a gente vai procurar ajuda quando já chegou num grau extremo, né? Então, veja bem, por isso que eu digo que relacionamento, a gente sempre tem que fazer uma manutenção preventiva, ao invés de depois, então, eu fazer uma manutenção corretiva, né? A hora que já aconteceu o erro, a hora que já aconteceu que o carro quebrou, por exemplo, então eu vou ter que consertar, né, o carro. Se eu faço uma manutenção preventiva, o carro vai se mantendo ao longo do trajeto, ao longo das viagens, enfim. Não que não possa ocorrer, mas eu reduzo as possibilidades. Então, minha querida, veja bem, se a relação não dá mais certo, ele pede para você deixar ele em paz. Então, quer dizer, já criou aquele ranço, né? Essa é a forma como ele te enxerga. Dificilmente ele vai conseguir enxergar você como um novo eu, sabe? A partir do seu reconhecimento, das atitudes que você teve. Então é difícil a pessoa que consegue enxergar uma nova pessoa, que vai ter outras atitudes, que vai ser diferente. A gente costuma associar, né, a tudo aquilo que a gente viveu, então quer dizer, fica atacando na cara. Então é o tipo de situação que realmente é difícil. Não, eu não estou dizendo que é impossível ou que não possa acontecer ou que alguns casais não conseguiram. Só que não é fácil e parece que ele não está conseguindo isso e não quer. Tanto que ele fala para você deixar ele em paz. E você tá aí, não é? E fica implorando, pedindo perdão. Então chega um momento que, sabe, entre querer reconquistar e ficar se rastejando pela pessoa, é uma linha muito tênue, né? É uma diferença ali mínima entre eu querer reconquistar, mostrar que eu mudei e começar a me rastejar e começo a me deixar. O que pode te trazer de novo aquela baixa autoestima que você já tinha e que você trabalhou na sua terapia. Então, minha querida, olha, a situação tem conserto? Aí é que tá. É o que eu estou dizendo. Geralmente é muito difícil. Tem alguns casais que, quando tem disposição para isso, conseguem, que não é o que eu estou percebendo nele aqui. Então, né, ainda assim é difícil, é trabalhoso. O que eu faço para me livrar da culpa? Minha querida, aí é que tá. Isso eu vejo que assola o coração de um monte de gente. Ou seja, a gente fica muito mais preso naquilo que poderia ter sido, mas não foi. Então, aí a gente se culpa por isso, né? Porque, foi por causa do meu comportamento, então nossa relação poderia ter sido assim, poderia ter sido... Só que não foi. Não foi. O que agora não impede que eu possa ter uma nova relação e, a partir disso, que eu penso que a relação poderia ter sido, eu agora, então, consigo aplicar numa nova relação, porque eu dou uma chance para mim. Então, eu me perdoo. Sobretudo, eu me perdoo, ao invés de ficar lá atrás, reduzida, e ficar lá atrás, debaixo daquele erro. Eu aprendi com aquele erro. Eu cresci, eu procurei ajuda, eu cresci, eu mudei. Eu tirei as lições, as aprendizagens, só que não deu mais para consertar a relação. Não deu, agora nós estávamos, né, a relação foi se desgastando por conta de tudo aquilo e agora ela chegou num ponto que não dá mais certo. Porém, eu dou certo, a relação deu certo, eu dou certo comigo mesmo. Ainda bem que hoje eu consigo reconhecer e eu consigo olhar e ver duas pessoas, não vou falar seu nome aqui, não é? Mas você consegue ver duas pessoas, vou citar um nome genérico, eu consigo olhar e ver duas Marias. É aquele momento que a gente fala que foi um divisor de águas na nossa vida. Né? Você, por exemplo, quando eu olho para a minha história, eu vejo dois Andrés. Eu vejo o André de hoje com muita clareza e eu vejo o André do passado, meu Deus do céu. A gente tem vários momentos na vida da gente, várias situações e momentos que são divisores de água na nossa vida.
a gente viu que aquele acontecimento, que aquele fato, aquela situação possibilitou que a gente desse um salto qualitativo dentro do nosso próprio eu. Só que aí que tá, não tem mais como a gente voltar naquela situação lá. Não tem mais. Porém, tem como a gente, refazer o nosso viver e o nosso caminhar a partir de agora, daqui para frente. Então, e ainda bem que a gente olha e percebe como eu fui, como eu sou hoje. E a gente não tem problema de encarar como a gente foi, né? Sabe, nesse sentido, porque hoje, por exemplo, eu não tenho problema de falar que eu já fui um cara lá atrás, quando eu estava começando a namorar, que era um jovenzinho que não entendia de nada ainda, que eu já fui um cara que traí, por exemplo. Eu traí a pessoa que eu namorava, sabe? Eu tô falando isso com orgulho? Não, mas hoje eu tenho uma postura diferente. Isso aconteceu uma vez na minha vida. Aí é que tá. Tem gente que tem isso tão enraizado dentro de si que a pessoa nunca vai trair. Não importa, sabe, que é a primeira relação dela, que é a primeira relação amorosa dela. Ela não vai trair, porque ela tem aquilo muito forte dentro dela. Talvez porque faz parte do caráter e da característica dela. Talvez porque ela viu o quanto a mãe sofreu, por exemplo, num relacionamento, e ela não quer reproduzir isso, porque ela sabe o quanto isso pode trazer de sofrimento. Olha lá, aprendeu, inclusive, visualizando o sofrimento dos próprios pais, que sofreram por conta disso. Então a pessoa tem isso muito enraizado dentro disso. Ou a pessoa pode não ter passado por nada disso e ainda ter essa característica. Não, eu não traio. Ou, de repente, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, e não é porque a pessoa também então não tem caráter, mas é porque justamente a pessoa está se moldando, e eu não estou aqui querendo justificar a minha traição, não. Eu traí por falta de caráter minha mesmo, foi falta de caráter da minha parte, na minha primeira relação amorosa, que eu acabei traindo, e me arrependi. E aquele momento foi um divisor de águas na minha vida. Tanto que depois eu tive outros namoros e eu nunca mais cometi o mesmo erro. Por quê? Porque eu apliquei, porque eu me possibilitei crescer. Eu não tinha os critérios que eu tenho hoje. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz isso. Eu não me reduzi diante daquela traição. Não me orgulho dela. Claro que não. Mas também não tenho problema de citá-la, inclusive aqui, todo mundo vê. Não tem problema algum, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. E aquela situação da qual eu me arrependo fez com que eu fosse uma pessoa diferente hoje. Então eu tenho que celebrar quem eu sou hoje. Infelizmente, a partir dos erros do passado. Mas eu não me reduzo não me reduzo no erro do passado. Eu celebro quem eu sou no presente e quem eu posso ser hoje. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, dê um like e me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.